Doutor, nós temos muitos seguidores de característica ectomorfos e que lutam diariamente para poder aumentar o peso em balança. Existe uma dieta adequada, uma dieta que nós podemos dizer, essa dieta, estou falando de distribuição de macros, é a dieta que te faz ganhar peso? Tem meio que um aspecto ali de organização que você consegue meio que focar para hipertrofia, e aí entra, diferente do que a gente estava falando, é superávit, é aumento de calorias. Então, na literatura, se o cara é ectomorfo e somando todo o treino, o basal e tudo que ele tem de gasto e bateu 3.000 calorias, obrigatoriamente eu tenho que dar 3.000 mais 500. Ele tem que ter um superávit além do que ele está, porque é o gasto do treino, é o dia dele no metabolismo basal, é a atividade de ambulação, e eu preciso suprir aquela caloria dele para ele entrar em superávit. Então é muita comida às vezes para as pessoas, mas de uma forma geral. Se você pegar 50 a 70 calorias por quilograma de peso, você consegue fazer um cálculo rápido para ter uma ideia do quanto que é uma dieta para ganho de massa magra. E em segundo ponto, que a gente já conversou, o pessoal não sabe computar o total proteico com o total calórico de carboidrato. O pulo do gato está nesse esquema. Quanto de proteína para quanto de carboidrato. De uma forma prática, né? Já se sabe que se você comeu 1 caloria de proteína, você tem que comer 4 calorias de carboidrato para cada 1 caloria de proteína. Isso para uma dieta para ganho de massa muscular. Para ganho de massa muscular. Então a relação é 1:4. 1:4. Para cada 1 caloria de proteína, 4 de carbo. E muitas pessoas fazem às vezes o contrário. Exato. Ou equilibram. Entendeu? Quanto você está comendo? Eu estou comendo pra caramba, cara. Eu estou comendo 200 gramas de arroz, 200 gramas de frango. Eu estou comendo 300 gramas de arroz, 200 gramas de frango. Cara, eu estou comendo pra caramba porque eu preciso crescer. Eu estou comendo 400 gramas de arroz, 250 de frango. Sim. Na verdade, ele teria que estar comendo em calorias. Você teria que estar... Na verdade, ele teria que estar comendo em calorias numa relação 1:4. Então, ele teria que estar comendo... Cara, quanto você está comendo? Eu estou comendo 400 gramas de arroz e 100 gramas de frango. É mais ou menos isso. Só que eu nunca vi. Eu vejo eles comendo 400 com 200, 250. Qual é o problema de quem quer ganhar volume muscular de abusar da proteína, doutor? Bom, a proteína ela é um macronutriente importante para o corpo, e o primeiro ponto de atrapalhar o ganho de massa é que você gasta caloria para digerir a proteína que você está comendo. Então chama efeito térmico. 30% do valor calórico que você comeu de proteína é usado pelo teu corpo para metabolizar ela. Então você gasta caloria para absorver o bife. Então o cara já é ectomorfo, já tem um hipermetabolismo, e ele ainda come menos carboidrato do que proteína, ele não vai ganhar peso. Então, o segundo ponto se ele aumenta muito a oferta proteica, ele tem muita saciedade. Ele não consegue comer a cada 2 horas, a cada 2 horas e meia. Então, assim, se você pegar 100 gramas de frango com 30 de proteína, você teria que comer ali 100 a 120 gramas de carboidrato na refeição. Cara, 100 gramas de arroz. Dá 300 de arroz, dá quase 90. Vamos colocar 400 de arroz para dar 100 gramas de carboidrato. E mais o copo de suco de uva, mais a banana, para tentar subir mais ainda o carbo de forma prática. E a proteína, 1/4 disso. 1/4 disso. Utilizar gorduras para dar um bom superávit calórico é uma boa estratégia, ou a base tem que ser o carboidrato? Não, tem um cálculo que chama caloria não nitrogenada, que é a caloria que não vem da proteína. Então você tem o carboidrato e a gordura. Só que pensando em performance, a gordura ela não vai te ajudar na performance. Ela não vai se transformar em glicogênio para você treinar mais pesado. Ela vai te dar mais caloria. Então, por exemplo, numa refeição em separado do treinamento, pré ou pós, você pode colocar mais uma oferta calórica de gordura para aumentar a oferta calórica total. Mas ela não tem tanto benefício igual o carboidrato pela formação de glicogênio.
Existem pessoas que têm genética bem dificultosa. Meu amigo Felipe Linares, né, Maurício? Meu amigo Felipe Linares sofre, cara. Ele é um guerreiro. Por quê? Porque ele é um ótimo jogador de futebol. Ele já jogou, inclusive, federado e quase foi profissional. Só que ele ama o esporte e ele é um atleta de fisiculturismo. E eu costumo dizer que ele é um grande atleta de mente porque, apesar de, com 3.500 calorias, ele atingir o superávit calórico dele, apesar das suas 3.000 e 3.500 calorias, ele atingir o superávit calórico dele, ele descobriu que ele só consegue aumentar em peso na balança, ele só consegue realizar um off-season, uma dieta que lhe dê volume muscular, ultrapassando a barreira das 7.000 calorias. Isso é muito penoso, doutor. Sim. Isso é muito difícil. Por que isso acontece? Porque algumas pessoas precisam de tantas calorias para evoluírem em peso. Isso é uma resposta metabólica do corpo, isso é uma genética que já vem inerente às suas outras gerações. Sim. Existe uma explicação para isso ou não existe? É uma individualidade biológica sem explicação. Não existe. Na verdade, o hipermetabólico, né, a pessoa hipermetabólica, já se vê que o NEAT, no metabolismo basal, atividade física, subir escada, passear com o cachorro. Então tem gente que geneticamente gasta muita caloria nessas atividades. É mais hipermetabólico do que outras pessoas. Então o indivíduo ectomorfo, ele tem, além dessa dificuldade da taxa metabólica basal, uma subida de escada, ele tem um gasto calórico maior do que um cara mais sedentário. E aí ele tem que sempre compensar esse total. E você já percebeu, doutor, que a maioria dessas pessoas são hiperativas? Para piorar. O Felipe é muito engraçado, o Maurício pode até confirmar aqui comigo. Se ele estiver sentado aqui à mesa, a perna dele não para, ele fica batendo a perna o tempo todo, batendo. Se ele estiver aqui conosco conversando, ele não senta. Eu nunca vi ele sentado, ele está sempre de pé. E ele fica andando de uma ponta a outra na mesa, assim, ó, ele fica andando, parecendo um ratinho preso, assim, ó. É verdade. Ou seja, tô falando besteira, né, Marcelo? Ou seja, para piorar, a maioria dos ectomorfos que possuem essa genética, essa capacidade hipermetabólica de subir uma escada e gastar o dobro de calorias de uma pessoa comum, ela ainda, para piorar, são hiperativas. Então, o que seria interessante? Ele prestar atenção nisso, né? Tá parando? Calma, relaxa. Às vezes eu tô do lado do Felipe, aí ele tá conversando comigo e a perna dele sambando, assim. Aí eu vou dar um chute na perna dele. Aí ele já sabe, ele para. Entendeu? Ou então a gente tá conversando, ele fica andando e fala assim, dá pra você sentar? Sim. Porque inconscientemente ela tá gastando calorias. Não, parece que tem também uma vertente, o sistema chamado a secreção de adrenalina, né? O sistema adrenérgico dessas pessoas responde mais. Então o cara tá sempre ali, tipo, a adrenalina bate no tecido adiposo, libera a gordura, ele tá sempre no turnover, ele está ativado. Então esse tipo de indivíduo ele tem que comer mais e aí, por exemplo, atividades corriqueiras ele tem que dar uma descansada, cardio tem que tirar bastante. Então cada um a gente vai sentindo, né, no cálculo o que está dando certo, o que está dando errado e vai ajustando, né, detalhadamente. Numa proporção básica, claro, só para exemplificar. Se você pega um ectomorfo com essa genética difícil, que o cara senta na tua mesa e diz, doutor, eu não consigo ganhar 1 quilo na balança e eu quero aumentar em 10 quilos. Estou realizando treinamentos de hipertrofia, comecei a utilizar suplementos como creatina. Por favor, doutor, me faça ganhar peso. Uma espinha dorsal de distribuição de macronutrientes para você começar a ter uma ideia. Tradicionalmente 60, 20, 20. 60 carboidrato, 20 proteína, 20 gordura por cento. Tem alguns que colocam 70 carboidrato, 15 e 15. Só que na minha opinião, diminuir muito gordura da dieta não é legal. Por questões hormonais e produção de hormônios, né? E dificulta ainda mais para o cara comer, né? Exatamente. Então, como a caloria da gordura é quase o dobro, né? É mais do que o dobro do carboidrato. Então,
ali uma colher de sopa de azeite, ele consegue 90 calorias, 100 calorias, é fácil. Mas pasta de amendoim desce fácil. nossa, o pessoal no consultório é a briga de... Quando eu prescrevo 20 gramas de pasta, que equivale a mais ou menos 10 de gordura, quando o cara pesa 20 gramas, ele me xinga. Porque ele tava comendo 50. E não sabia. Não, tá normal, é gordura boa, então Eu pode como comer. uma colher de pasta de amendoim. A colher do cara é a colher de pedreiro, Uma caramba. torre, né, meu? Faz aquele esquema assim. E é muito pesado pasta de amendoim. É gordura concentrada. Você concentrou a gordura de uma forma que é gostosa, eu concordo, também gosto, mas assim, tem que saber brincar com ela, né? Tem que saber brincar. Gordura tem que saber brincar, né, doutor? Tem, cara, tem. Ela é uma boa pra gente, ela ajuda a gente a produzir hormônio, ela renova a articulação, líquido sinovial, ela faz o nosso cérebro funcionar melhor pela bainha de mielina, mas o problema é a qualidade e a quantidade, né? E o mal do mundo, na verdade, quando você pega os trabalhos científicos, é que a somatória de carbo simples e gordura saturada é o que mais tem em ultraprocessado. Difícil. E aí, cara,